Começamos conversar sobre essas situações que são parecidas, né? E aí veio a ideia aí de você trocar uma ideia, fazer um bate-papo e incentivar aí o pessoal na parte nutricional também do preparo para a prova. Muito bem, é isso mesmo. A corrida da rede feminina foi a minha primeira experiência com corrida. Fui sem preparo, com a cara e a coragem. Não façam isso, não recomendo. Consegui, por acaso, correr a prova inteira quando eu fiz, mas num tempo muito calmo, muito devagar. Então, assim, durante o caminho inteiro tem um monte de gente caminhando, tem gente correndo, tem gente que chegou 20, 30 minutos antes que eu, e é isso. A corrida, eu, a minha experiência com a corrida tem sido muito prazerosa por isso, porque eu vejo que é para todo mundo. Sim, é muito difícil uma pessoa, até pessoas que têm questões físicas mesmo, né? Participam de corrida, então é bem bacana, bem democrático. Eu acho a corrida democrática. A gente só precisa ter a cabeça boa para entender o que é importante para a gente, entende? Se a gente quer ir lá para cumprir, para vencer um desafio, para que seja divertido, porque tem uma corrida que é divertida e tem uma corrida que não é divertida, que é sofrimento do início ao fim. Então, eu sou da turma que tem, se não for divertido, eu nem quero. Não, 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 não. Basta a vida, um monte de coisa que a gente tem na vida para enfrentar sem diversão. Então a corrida tem que ser divertida. Então todo mundo começou a correr agora? Conta para mim. Ó, eu vou chamar vocês, vocês falam um pouquinho, aqui na ordem que tá no meu vídeo, fazendo favor. Eu vou começar então com o Marcelo, que é o único homem aqui dessa turma. A gente vai enlouquecer ele hoje. Fala, Oi, Marcelo, irmão, como que bom tá sendo dia. Tudo correr? bom? Tudo bem? Ah, tá sendo legal, tem sido prazeroso. Na verdade, foi numa conversa de almoço que a gente começou com a história de tipo, vamos correr, vamos correr. Aí a galera se empolgou e, enfim, estamos nesse desafio aí de conseguir, de entender também que, tipo, não tem que sair desesperado, sabe? Tipo, ah, é 5 km, tem que sair que nem um doido, né? Então, tipo, tem sido bem legal, assim, essa experiência como um todo. Você já sentiu que já evoluiu na corrida? Já. É, porque o pessoal brinca porque joga bola, né? Aí acha que é a mesma Ah, coisa, mas é bem diferente, né? É mais por assim, né? Você até pensa no começo que você fala assim, ah, acho que eu consigo dar conta porque eu já jogo bola, né? Mas não, é diferente. aí eu vou falar sobre isso hoje, sobre o tipo de fibras que a gente recruta para cada atividade física, que eu quero que vocês entendam isso, e daí você vai entender, todo mundo vai entender, não vai mais te julgar, e vai entender a percepção de uma coisa e de outra, tá? Seja bem-vindo, Valeu. Marcelo. Obrigado. Espero que seja um bom encontro para você. Micaele, conta para mim, Micaele, como que está sendo sua experiência na corrida? Já treinava alguma coisa? Tava tentando desbloquear aqui o som. Tá Bom ótimo. dia a todos. Então, eu tava nessa conversa, né, de almoço também. Eles falaram, vamos correr. Eu falei, gente, Será que tem mas eu gente que se arrependeu de almoçar nesse dia? Depois vocês me tava uma contam. galera, mas foi legal. Tá sendo uma distração muito boa também para correr, para se distrair mentalmente também. Então, tá sendo uma experiência muito gostosa. Eu tô tentando, né, seguir ali na semana. Às vezes não dá e tá tudo bem, mas uma evolução que eu senti bastante foi na questão da respiração, do cansaço ali na corrida. Então, tá sendo bem legal a gente mantendo esse treino ali. E domingo é uma experiência muito gostosa também, que a gente consegue reunir todo mundo. Muito bom, muito bom. E você não corria, é a sua primeira experiência com corrida na vida. É a primeira vez. Muito tempo atrás fazia academia, mas acabei me afastando total, assim, tanto do exercício, né? Tudo. Então agora eu tô voltando aos poucos. Muito bem, parabéns. Amanda, sua vez. Bom dia.
Eu também estava nessa conversa do almoço. Movimentamos aí, conseguimos criar um grupo, conseguimos agir como instrutora. Eu também não tinha experiência nenhuma com corrida. Primeira vez que corri, Que assim, tá achei que não ia correndo. conseguir. Não ia conseguir. Para mim era uma coisa assim muito longe do meu alcance. E tem sido uma experiência muito boa mesmo. É um desafio pessoal mesmo que eu quero continuar, quero melhorar e tem sido muito bom. Muito bem, muito bem. Parabéns, gente. Agora é a Isa. Já conheço a Isa, a gente já se encontrou, né? A gente já teve outros momentos juntos, né, Isa? Isa, conta aí. Mas corria, você já corria? Bom dia. Bom dia. Então, eu sou das que agita a galera também. Falei, vamos, né? Só na fé e na coragem. Há muito tempo atrás, quando eu vim para Marília em 2015, eu comecei a correr ali no Lidez. Aí eu lembro que, assim, meu ápice foi que eu conseguia dar 3 voltas sem parar, só com um trotinho mesmo, né? Mas eu fazia sozinha, assim, né? Tava na faculdade, era uma distração também para a mente, mas aí parei. Agora tô voltando aí para os treinos de corrida com a galera, incentivando a gente, e tá sendo muito bom. Corrida é um esporte muito gostoso, né? Tive já problema no meu joelho, mas com a musculação, não senti meu joelho, que Fortaleceu. eu tô fazendo Isso. musculação já, né? Então, não senti meu joelho, daí para mim também já foi bom isso. E tamo aí, assim, eu quero realmente pegar firme com o pessoal, um incentiva o outro acaba sendo mais fácil também, né? Para dar um apoio ali. E é isso. Aí, com essa reunião aqui, a gente vai melhorando. A respiração é algo que eu sinto bastante ainda. E acho que é mais a respiração mesmo. A A questão perna de. aguenta. Você vê que o corpo aguenta, mas a respiração tem hora que dá. No começo, quando a gente estava fazendo aquele treino lá de 3 minutos caminhando, 3 correndo, acho que ficou o último treino. 3 caminhando, 3 Intercalando. correndo. Aham. Nos primeiros 3 minutos sempre é mais difícil, aí depois no final vai ficando mais fácil. Que daí já está aquecido, né? É porque são duas questões aí que a corrida traz. Tem a questão muscular, né, da força que você está fazendo, e tem o preparo cardiorrespiratório. Então são duas vias diferentes. Tem gente que vai melhor na cardiorrespiratória e outros sentem na questão física mesmo, tá? Depois, Ana, seja bem-vinda, Isa. Depois, Ana Beatriz. Bom Bom dia. dia. Então, eu também estava nessa conversa e acho que fui eu que comecei essa história toda. Não pode E eles, existir. e eles ainda ficam brincando que eu sou a que menos vou, mas, É mas verdade eu isso, já. tá? Isso é verdade. Anota, Ela iludiu gente. todos nós. Só chamou. Mas ela Eu comprou o tênis. comprei. Já estreiei também, é importante. Hoje ele tá querendo voltar até pra loja porque ele não é usado. Tá zero. Eu fazia exercícios físicos antes, né? E corria também. Mas eu tava há muito tempo parada, né? Então, agora o meu corpo tá voltando à ativa. Eu ainda sinto um pouquinho ali a questão eu aguento, mas a respiração eu acho que é a que mais pega também. Mas antes eu corria bastante, eu corria em torno de 7, 8 quilômetros, mas assim, nada muito sério, só Ah, então pra você ficar já bem corria. fisicamente mesmo. Sim. Mas eu tô, tipo, há 5, 6 anos sem correr, sem nada. Então, acho que agora é um novo desafio, né? Tipo, voltar ativa de novo e ativar o corpo novamente, né? Mas eu tô gostando bastante, apesar de não ir muito, mas eu vou tentar. Gente, mantenha a frequência. A corrida precisa acontecer pelo menos três É vezes na verdade. semana, tá? Grava isso, pelo menos 3 vezes na semana. E a minha dica é, por pior que esteja o cronograma, o horário, às vezes o cansaço, faça a rotina. Saia de casa com tênis no pé. Se na planilha tá lá que era para correr 5, saia e corra um. Se você não aguenta fazer mais. Mas faça a rotina de sair para correr. Para automatizar essa ação. Vocês entendem isso que eu digo ou ficou muito confuso?
Por pior que você esteja, de cansaço, de fadiga, de tudo, mantenha a rotina. Depois que no seu cérebro ficou programada a rotina, aí vocês melhoram, entende? Então, vá, coloca o tênis. Eu não vou conseguir correr. Caminha, mas mantenha a rotina de, se tá correndo depois do trabalho, de levar tudo na mochila, no carro, daí você bate o olho, né? Na moto, em tudo, gente. Bate o olho, viu o tênis, colocou e não vou conseguir correr? Tudo bem, vai lá e dá uma caminhada. Então, mantenha essa rotina. A atividade física, dentre os hábitos que a gente tem, hábitos saudáveis que a gente gosta de construir, normalmente é o que é um pouquinho mais difícil. Primeiro, por todo o esforço que a gente faz. Se não for uma atividade física que dá muito prazer, que você libera muita dopamina, a tendência é as pessoas começarem e pararem. Quem já começou e já parou na vida, entende? Então, os estudos, as publicações científicas falam pra gente que se você mantém uma rotina de ir 3 vezes na semana por 3 meses, isso já se incorpora na sua rotina, entende? Então, e para corrida, a gente sempre vai fazer vários tipos de treinamento. Então, é importante manter essa rotina de 3 vezes na semana. Faz total diferença, principalmente para quem quiser ir depois. Olha, vocês vão ver que tem mais alguns nomes aí no grupo. Tem a Lorena, tem a Vivian, tem a Lu. Faz parte do nosso grupo de corrida, porque eu sou essa pessoa. Eu sou a Ana Beatriz do meu grupo. Eu chamei, mas eu tô correndo, tá, Ana? Eu não só comprei tênis e deixei ele lá estacionado, não. Chegou em janeiro lá, virou o ano. Eu falei, que sarna que eu vou inventar para me coçar? Falei, vou fazer uma prova de 10 quilômetros. Falei, vou chamar todo mundo para fazer a prova da Tiradentes. E uma, uma situação que funciona muito para a gente seguir é o poder do grupo. Quando tem outra pessoa te puxando, entende? Se não tivesse o grupo, Ana, eu tenho certeza que você já tinha desistido 100%. Mas como tem um grupo de vez em quando falando, ó, o tênis, tá estacionado, você ainda se força a ir lá e correr e fazer alguma coisa. Então, eu peguei e chamei a turma no meu almoço aí, né? Na nossa reunião online. E as meninas toparam. Era um grupo com 26 pessoas. 12 correram a prova de 10 km. Então, vocês percebam que foi ficando uma turma aí pelo caminho. E depois de fazer depois com essas 12 meninas que correram os 10K, eu propus a nossa próxima meta, que era fazer uma meia maratona, correr 21 km. E estamos no meio da preparação para essa maratona aí. Então vai dar tudo certo. Eu vou compartilhar a tela e agora a gente vai começar com conteúdo. Alguém tem uma dúvida? Quer falar alguma coisa? Gi, confere aí. Você é a minha. Tá certinho. Hoje Tá, tá. né? Yes. O nome do nosso grupo é Start, o Start Run, porque eu tenho um programinha de construção de hábitos saudáveis que acontece sempre no final do ano. A partir do mês que vem ele vai acontecer, que o nome é Start, e daí dele saiu todos esses desafios da corrida, então deixei ele aqui. Já falei para vocês, peguem aguinha, café, chá, água. Gente, e vocês estão em casa aqui, tá? Precisou, parou, bora conversar, tem dúvida, me chama que a gente vai falar. Quando a Gi falou que estava com grupo, eu falei para ela, quer que eu fale sobre nutrição com o pessoal? Só combinar, bora lá. Eu gosto de falar, vocês já perceberam. E dentro disso a gente combinou, eu achei que seria mais fácil a gente ter um tema para puxar todos os assuntos que a gente pode conversar sobre, e eu falei sobre o pré e pós-treino, porque dentro da minha prática, gente, eu sou nutricionista, vocês sabem, né? Meu nome é Michele Tsucada, eu sou nutricionista há 13 anos. Deixa eu me apresentar, né? Eu nem me apresentei, já comecei metralhando, falando. Trabalho há 13 anos, tenho formação, pós-graduação em nutrição esportiva funcional.
um histórico aí de atender atletas, principalmente corredores, galera de CrossFit. Hoje em dia não mais atendo atleta, só esportista, então só as pessoas que gostam e querem ter um estilo de vida saudável aí, pensando em longevidade. Então, dentro disso que eu estava conversando com a Gi, eu quis dar um direcionamento e achei que seria mais fácil a gente falar do pré e do pós-treino. Fala aí pra mim, vocês pensam sobre isso quando vocês saem para correr ou não? Por exemplo, domingo de manhã, o que vocês fazem aí antes de correr? Eu Mais ou gosto de menos. correr em jejum, que se eu comer alguma coisa eu passo mal. E desde sempre, me fala, fale mais. De manhã, se eu faço qualquer atividade física de manhã, eu prefiro não comer, só com água mesmo. Senão, parece que o estômago enche muito, sei lá, mesmo que come um negocinho de nada, e daí eu passo mal. Eu prefiro em jejum. Você E parece que sente eu tenho mais náusea, energia. Isa? É, Ok. Alguém tem que comer antes de correr? Ou todo mundo corre em jejum? Me conta. Eu tomo mais um cafezinho de domingo, só o café mesmo e eu vou, mas Preto, não sem açúcar, sem adoçante. mesmo. Mas pra acordar mesmo e eu vou, mas não sinto a necessidade de comer, sabe? O grande problema que eu tenho é não sentir a fome ali de manhã. Não é um problema. A gente precisa olhar vários outros fatores, mas a princípio não é um problema. Depende. Mais alguém, gente? Alguém tem que Também comer? sou do time do jejum. Time do jejum. Então, o jejum tá ganhando aí, né? Alguém come antes de Eu, ir? Alguém tem que comer? eu sempre como. Eu como alguma fruta ou alguma coisa antes. Por exemplo, que fruta? Ah, Banana. uma maçã, banana, Nossa. é. Tá. E você daí Eu corre não bem. consigo, eu não consigo correr sem comer, senão eu sou baixa. Fica com a pressão baixa. É. Ok. Muito bem. É sobre isso que a gente vai falar agora. Então, antes da gente pegar e falar necessariamente do pré e do pós-treino, e vocês, a gente já começa dando um super spoiler aqui. Vocês viram que cada pessoa funciona de uma maneira diferente, né? E muitas vezes uma pessoa que funciona de um jeito, com o passar do tempo, pode ser que ela mude. E também tem a questão do período que você tá da sua preparação também, tá? Porque hoje vocês estão correndo uma média de quanto no domingo? Qual foi o máximo que vocês correram no domingo? 7? De 7 a... Não escutei. Foi acho que de 7 a 10 que a gente tá fazendo uma média. De 7 a 10. Vocês estão fazendo todo domingo de 7 a 10. Isso. Que dá o máximo de quanto de tempo? quando a gente fez, deu uns 50 minutos? Era o que Foi eu a... ia falar, 50 minutos. 50 minutos, né? Então, isso também determina muito o comer antes ou não comer antes. Ou muitas vezes você não vai comer antes e pode colocar ali um intratreino, a gente vai falar disso, combinado? Então, primeira coisa que a gente precisa é observar quem é você e como que você funciona. O que que você faz antes? Esse treino, por exemplo, do domingo é pela manhã, vocês acordam. Os outros treinos vocês seguem fazendo de manhã ou vocês fazem à noite? à noite. À noite, depois do trabalho. Então tá, então bora lá. Vamos entender tudo isso aí. Então, antes de falar do que deve comer, do que não deve comer, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, a gente precisa entender que nosso organismo existe duas vias energéticas. Uma é a glicolítica e a outra é a lipolítica. Uma utiliza a glicose como fonte de energia e outro utiliza a lipólise como fonte de energia. E qual é o mecanismo que determina qual é a via que a gente vai usar? O VO2 máximo, o tipo de atividade física e as nossas fibras musculares. Perceba, no futebol, você joga futebol de campo, Marcelo. Não, é futsal. Futsal, a quadra é menor Uhum. e você dá muitas vezes muitos sprints.
Tô certo ou tô errado? Depende da posição, Sim, né? Eu é, não sou muito de a futebol. minha sim, Posso é falar uma que é ala. besteira. Não, tá certo. Então, você dá muitos sprints. Tô certo ou tô errada? Certo. Quem corre 7 km, pensa comigo, gente, utiliza a mesma via energética de quem tá ali, tá movimentando o corpo, mas de repente dá um sprint? Vocês acham que é a mesma coisa? Não, né? Já dá para entender que é diferente. A energia que você consome em um exercício contínuo e de uma hora que você dá um sprint. Até na corrida, normalmente no final da corrida, na prova, né? Quando você fica olhando lá o portal, você se empolga e você dá um sprint ali no final e você pode mudar essa via energética. Mas o que que eu quero que vocês entendam para vocês gravarem, para fazerem boas escolhas, não só na atividade física, mas para a vida de vocês também? É que nós temos duas vias, uma via glicolítica e outra lipolítica. A via glicolítica, ela utiliza a glicose como fonte de energia. Normalmente vem dos alimentos que nós consumimos. Tem como armazenar glicose no nosso corpo? A gente estoca um pouco em modo de. Eu não vou ficar entrando muito em fisiologia bioquímica, senão eu só vou confundir vocês, mas vou deixar no nome de glicose. Mas estoca um pouquinho no músculo, no fígado, e aqui tem ali circulante. Quando a gente usa essa energia e ela acaba, depois a gente começa a usar a gordura como fonte de energia. Outra coisa que eu quero que vocês entendam aqui é que quando a gente consome um carboidrato, uma glicose, quando eu falo a glicose, vocês mais ou menos entendem quais são os alimentos que são de glicose? São os carboidratos. Eu estou falando aqui de pão, biscoito, macarrão, carboidratos compostos mais saudáveis, mandioca, batata doce, o arroz. Entende? Então, todos esses são fontes de carboidrato. E o carboidrato, dentro da composição dele, tem a glicose, que é uma fonte de energia para o nosso corpo, para o nosso organismo. Essa glicose a gente utiliza na via glicolítica. Tá aqui, gente? Vocês estão me acompanhando? Eu já confundi tudo, vocês. Uma vez que eu consumi o pão francês, é pão francês ou é pão de queijo? Pão de queijo. Nossa, pão de queijo é sacanagem comigo. Ninguém coma quiabo no vídeo hoje, hein? Uma vez que eu consumo o pão de queijo ou o pão francês e eu gasto essa energia que ficou circulante, que estava estocada ali no meu fígado, no meu músculo, acabou essa fonte de energia, o meu corpo começa a usar o que está estocado, a gordura. Aí já entra muito aqui o pensamento. Quem tem gordura armazenada no corpo que quer diminuir? Alguém tem? Pode levantar sua mãozinha assim do Zoom. Quando a gente quer utilizar a própria gordura como fonte de energia, se o treino tem até 1 hora, eu posso usar o mecanismo de ir em jejum para potencializar a queima da minha gordura como fonte de energia, certo? Se eu não tenho gordura, pelo contrário, estou eutrófica com peso adequado, eu vou consumir glicose, eu vou consumir essa energia antes de treinar, porque é esse recurso que eu vou utilizar ali no treino. Então, o que eu quero que vocês entendam é que nós temos essas duas vias metabólicas. Uma que utiliza carboidrato e a outra gordura. Combinado? Dúvidas Ni, aqui, gente? Pode falar. só um complemento, eu acho assim que quando a gente prefere consumir a glicose antes de ir, para não passar mal, igual a Isa falou, acho que é um pouco do tempo que antecede que você come antes de ir, porque se está muito próximo, volta mesmo. E do tipo também, Gi, por isso que eu perguntei para a Ana o que que ela comia antes. Por quê? São vários fatores, gente. Se eu soltar tudo, vocês vão sair daqui e vão falar assim: meu Deus, ela falou, e eu fiquei mais perdida do que. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é: sempre se auto-observem. Prestem atenção no corpo de vocês, no que o corpo de vocês está falando, ok?
Normalmente, quando uma pessoa consome, por exemplo, só uma banana antes de correr, de fazer um treino, ela pode ter uma hipoglicemia de rebote. Principalmente se essa pessoa está na fase de adaptação de treino. Porque quando você já está adaptado, você começa a fazer uma atividade física e você já liga o seu motor, entende? Esse motor já sabe utilizar esses recursos que estão ali. Quando você vem com um sistema um pouquinho bagunçado, com um quadro de resistência insulínica, usando só a via de glicose, entende? Você sente essa resposta. O que a Isa fala muito é do esvaziamento gástrico. Quando você fica com náusea, é pelo esvaziamento gástrico. Então, talvez, se ela consumir só um gel de carboidrato antes, isso precisa testar, ela corra bem, entende? Aí, se ela tá com o sistema bagunçado, o sistema de resistência insulínica, isso pode dar uma hipoglicemia de rebote. É quando a pessoa dá aquela tremelica e fica suando frio, entende? Você acabou de comer, faz uma hora, meia hora que você comeu, não tem por que você tá faltando glicose no seu corpo. Isso é uma hipoglicemia de rebote, é outra coisa. Então, essa questão de se sentir mal em jejum tem essas duas condições. Uma é esvaziamento gástrico, desse processo de digestão. O outro é por hipoglicemia de rebote. E daí a gente precisa analisar o que foi consumido antes. Ou hipoglicemia. Entende? Tem gente que não é cetoadaptado, porque as meninas estão bem ou mal, estão com cetoadaptação. Elas estão adaptadas a treinar em jejum, sendo que elas consumiram na noite anterior só a última refeição. Entende isso? Esses dois mecanismos? Vocês entenderam, gente? Tá muito confuso. Pode falar, viu? Então, nós temos duas vias de utilização de recurso de energia. Uma é a via de glicose e a outra de gordura, certo? Que fornecem esses dois substratos energéticos. Uma vez que eu entendi que nós temos dois tipos de substratos energéticos, dois substratos que me fazem ter energia para conseguir fazer as atividades do dia a dia e principalmente para correr, agora a gente vai entrar muito nas zonas de frequência cardíaca. E essa daqui eu queria até fazer revisão com a minha turma, porque a minha turma andou mandando umas dúvidas essa semana, que eu fiquei assim, ué, esse pessoal tá perdido aí nas informações, ficaram perdidos nas informações. Quando a gente começa a fazer atividade física, a corrida, eu vou focar bem na corrida. Quando a gente começa a fazer a corrida, a gente começa normalmente aquecendo. Então, você começa numa velocidade, ou às vezes até, muitas vezes antes com alongamento, com a mobilidade. Isso já são treinos ali de zona 1. O que são as zonas de treino, né? As zonas de treino é a capacidade de utilização ou não, é a sua capacidade respiratória. Tem relação com seu VO2 máximo, é a sua capacidade cardiorrespiratória. Quando vocês estão sedentários e começam a fazer atividade física, por isso que eu estou perguntando para as meninas, falei assim, o que está faltando mais? Está faltando perna ou a parte respiratória? A parte respiratória é adaptação de treino. É ir lá e treinar, que essa capacidade cardiorrespiratória é treinável e vai melhorar, entende? Essa capacidade de utilização de oxigênio ali para a atividade. E a gente começa com uma baixa utilização e dependendo de cada zona que a gente faz, a gente vai aumentando. Então, os cientistas, eles determinaram 5, na verdade são até 6, mas a sexta a gente quase nunca usa, eu nem trouxe aqui, porque são atletas de muita explosão, que dura uma média de 15 a 30 segundos. Então, são essas atividades, corrida de 50 metros. Então, não, é atleta que vai usar aquela zona, nem trouxe aqui. Eu trouxe as zonas que a gente trabalha. Então, as zonas de frequência cardíaca é isso. É a nossa capacidade cardiorrespiratória. E ela se divide em 5, em zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. A zona 1 é a muito leve.
é a da caminhada. Sabe quando você sai para fazer caminhada? Essa caminhada não tem subida, não tem rampa, você tá com uma amiga e você tá conversando. Você consegue conversar, você consegue trocar ideia, entende? Se alguém te ligar, você atende o telefone, a pessoa pode nem perceber que você está fazendo atividade física. Essa zona muito leve não utiliza um pouco da via glicolítica e da lipolítica também. Mas como é baixa intensidade, não usa quase nada. Só se você fizer ela muito longa duração, que vai ter alguma coisa significativa ali. Mas não tem. É a zona 1, é essa que você consegue conversar. Para vocês fazerem o cálculo do VO2 máximo de vocês, o cálculo mais utilizado, vocês já fizeram cálculos de VO2 máximo? Alguém já fez? Alguém já sabe? Já foi no cardio? Então, é assim, ó, o cálculo que o pessoal Não é aquele que a dedica... Gi pediu pra gente fazer? Desculpa, fala de novo, Isa. Não é um que a Gisele passou pra gente fazer, pra gente saber qual que é o nosso batimento cardíaco máximo que pode chegar? Exatamente, é isso daí mesmo, 220 menos a sua idade. É uma estimativa, tá, gente? Como várias outras coisas dentro da ciência, isso é uma estimativa. Então, é 220 menos a sua idade. Aí você vai ter um número do seu VO2 máximo. Esse VO2 máximo é a sua zona 5, ok? Entendeu isso aí? Depois a gente vai fazendo os cálculos para saber qual é a nossa zona 1, a nossa zona 2, a nossa zona 3, zona 4 e zona 5. Tá? Na zona 1, então, vai ser uma frequência de 50% a 60%. Aí aqui é aquela regrinha de 3, tá? Se o seu VO2 máximo, o 100% dele é, vamos colocar 190, 180, Isa, você é novinha, deve ser 185 o seu, 183. Aí você faz Já tá 50%. nessa média aí, que eu tenho, foi por idade, né? Eu fiz 29, então mudou agora. É, mas ainda assim é alto, tem uma capacidade alta. E daí 50% a 60% desse valor você está na zona 1, entende? E a zona 1 é isso, gente. Você tá andando, tá ali, trocando ideia, a pessoa nem se ligar, nem sabe que você tá fazendo atividade física, nada. Zona 2 é aqui que eu quero vocês atentas, porque aqui eu vou falar de estratégia de emagrecimento para algumas pessoas que querem emagrecer. A zona 2 é aquela atividade que é leve, porém, se alguém telefona para você, a pessoa vai perceber que você está fazendo alguma atividade física, porque você não consegue falar frases completas, você vai responder a pessoa sucinto. Então, se a pessoa ligar para você, você vai falar mais ou menos assim, entende? Então, tem um gasto. Esse tipo de atividade na zona 2 utiliza como recurso a fibra que a gente utiliza, o tipo de fibra muscular, tem isso ainda, fibra muscular. O tipo de fibra muscular utilizada no zona 2 é um tipo de fibra que o recurso que ela usa como fonte de energia é a via lipolítica. Então, é uma atividade física mais constante, e daí, para quem quer perder peso, é ficar na zona 2, pelo menos 40 minutos, não ficar oscilando, entende? Não é para ir para a zona 1, não é para partir para 3, 4, porque você muda a via de utilização de energia. Quer usar estrategicamente? Vamos falar, eu não sou educadora física, o que eu vou falar agora é uma dica, mas vocês conferem com o educador físico de vocês. Por exemplo, quero fazer uma estratégia de emagrecimento. Eu vou fazer um cardio em jejum de manhã de 40 minutos, não mais do que isso, na zona 2. Você acordou, você está em jejum, todos os seus estoques de glicose já foi pro beleléu, porque durante o sono, para fazer todos os processos de sono você usou, você acordou, você já está ali em cetose, você vai usar como fonte de energia a gordura, entende? Então isso pode ser uma estratégia. Zona 2 utiliza gordura.
Ficou claro isso? E daí, para fazer o cálculo, para quem não tem relógio que mede, né? O Strava também tem alguns aplicativos que medem ali a zona de frequência. Vocês podem fazer o cálculo, é de 60% a 70% da frequência cardíaca máxima, tá? Usa gordura como fonte de combustível. Aqui é é um recurso muito utilizado para treinos de resistência, treinos de longa duração, porque você não vai manter longa duração muito forte, entende? Então é um recurso utilizado por muito mais tempo, por um período muito maior. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que a via glicolítica é uma fonte muito rápida de energia. Você consome a glicose, ela já está pronta. Então, o nosso corpo tem afinidade para a glicose como fonte de energia, porque ela não precisa quebrar, transformar em outra coisa para utilizar como fonte de energia, assim como acontece com a gordura. A gordura, quando a gente vai usar a gordura como fonte de energia, o nosso corpo ele precisa ir lá no tecido adiposo, na célula de gordura, puxar essa célula, quebrar ela em moléculas menores, para daí conseguir consumir aquele substrato como fonte de energia. Só para explicar já demanda um monte de tempo. E a glicose não, a glicose já entra pronta. Por isso o nosso corpo tem afinidade para usar glicose e não gordura. Gordura ele vai estocando e vai deixando ali para situações extremas. Então você passou uma situação extrema, né? Ele tem essas reservas energéticas para perpetuação da espécie. Tudo certo aqui na zona 2, gente? Muito confuso. Entenderam aqui? Zona 3. A zona 3 é de 70% a 80% da frequência cardíaca máxima. Já é uma atividade física moderada, a gente já muda o tipo de fibra muscular que está sendo utilizado, aumenta muito a capacidade aeróbica, então a gente usa muito mais oxigênio também para esse tipo de atividade. Essa daqui é o tipo de treino que vai melhorar muito a resistência e melhora muito o transporte de oxigênio para as extremidades, para os músculos e para as extremidades, entende? Então vocês vão ver que dentro de um ciclo de treino de corrida, tem o dia do treino longo. Normalmente o longo você vai mantendo ali, tem variações, mas normalmente é num ritmo bom, um ritmo confortável, sempre é pedido um ritmo confortável. Vez ou outra, na planilha vai pedir que tenha subidas ao longo do percurso, mas é um ritmo confortável. Você aquece, depois você faz treino de fartlek. Você aquece, depois você faz um bloco mais forte e depois você desacelera. Esse no treino longo. No outro treino na semana, são esses que a gente chama até de HIIT ou tiro. Eu faço potência máxima tantos minutos e descanso tantos minutos. Daí vai tendo muitas variações desse tipo de treino. Esse treino, ele é o da zona 3, zona 4, zona 5. Então depende muito do que está descrito ali. E vocês podem ver que ali, ó, na zona 1, muito leve, zona 2, leve, zona 3, moderada, zona 4, intensa, zona 5, máxima. Porque dependendo da planilha de treino, não vai vir da zona. Em uns o treino vem a zona, outros vem descrito a intensidade. E daí a gente precisa fazer o cálculo para saber qual que é do nosso, entende? Então, a zona 3 utiliza já a glicose como fonte de energia. Então, já é um treino que vai usar muito mais desse recurso. Então, você não vai conseguir fazer um período longo de via de glicose se você não fornecer glicose para o seu corpo. Entende? Zona 4, muito intensa. Então, é a via 100% glicolítica, porque na zona 3 você ainda faz um câmbio de glicose para gordura, usa os dois, o que o corpo vai fornecendo ele tem um potencial de usar, entende? Ele está transitando entre a fibra 1 e a fibra 2 ali muscular. Zona 4 não, zona 4 é via glicolítica,
Entende? Então ele está ali na via de glicose. É esse o recurso. Se você fornecer glicose para o seu corpo, o seu treino vai ser outro, vai ser muito melhor do que se você não fornecer glicose, tá? Esse treino, pelo que vocês me falaram, vocês têm feito no meio da semana depois do trabalho. É legal porque vocês fizeram o estoque durante o dia. Teve o café da manhã, o almoço, e daí vocês precisam pensar no que vocês vão comer ali à tarde para fornecer energia para esse treino. Não sei se vocês treinam ali logo que vocês saem do trabalho ou depois da janta, mas aí precisa ser pensado no que vai fazer ali para ter esse recurso. Por quê? Se você quer evoluir na corrida, se você quer parar de sofrer tanto na parte muscular quanto na respiratória, você precisa fazer esse treino bem, porque é esse que vai fazer você evoluir. E é onde pega muitas vezes na questão do pace, do tempo que você executa determinadas distâncias, entende? É esse tipo de treino que vai fazer você melhorar. E a zona 5, gente, que é aquela máxima, frequência máxima, então trabalha muito com potência, é o que eu falei lá do Marcelo, se ele tem que dar um tiro, ele entra com toda a potência, é essa via aqui que ele usa, mas é rápida, é período curto também. Então é alta intensidade com curtos períodos. Usa também só glicose, entende? Aqui, eu falando e explicando isso, vocês já conseguem pensar em uma corrida de 7 km? Como são esses recursos e o que vocês vão usar desses recursos? Sim, ô Mi, você falando aí, até comentei com o pessoal, a minha potência, o dia que eu fiz lá a corrida do 7 km, deu na subidona do bosque lá, daí a gente deu um pico bem grande, a gente começou a correr e era uma subida bem grande, aí lá na frente, depois que passou a subida, deu aquele pico, assim, Deu do meu pico? batimento cardíaco. Então, daqui a pouco você vai ver que para essa frequência ficar alta do jeito que chegou aí, você vai ter que fazer essa subida correndo muito forte, porque daqui uns dias a velocidade que você fez, ele já não chega no máximo. Isso é o condicionamento físico. Se vocês conseguiram observar no começo, vocês corriam numa velocidade e o coração saía pela boca. Depois vocês estão correndo e não chega mais. Faz sentido isso? Ficou claro isso? Eu lembro, eu lembro que no começo o meu batimento cardíaco caminhando era a zona 2, falei assim, Jesus amado, tô caminhando, já No tô com plano, não era na subida, 60%. né? Não era Não, lá rampa. no comecinho, lá no comecinho. Aí a gente vai percebendo que é o condicionamento que estava ruim, não era o que eu estava fazendo errado, o condicionamento que não estava preparado. Aí a gente vai começando a fazer a frequência de treino e vai começando a entender sozinho a resposta do corpo, que você vai conseguindo fazer uma distância maior e o VO2 vai melhorando. E daí você para de ter essa sensação de coração na garganta e vai melhorando, né? Então é exatamente isso. Então isso tem muita relação com condicionamento e daí já fica muito claro a importância de a gente fazer atividade física, não só atividade física de resistência, que é o treino de força, né? Mas esse treinamento cardiorrespiratório é muito importante, porque ali no que eu mostrei para vocês ali na apresentação, já está descrito que esse tipo de treinamento melhora a perfusão sanguínea, a irrigação de nutrientes e oxigênio para todo o corpo. Então, você fazendo esse tipo de treinamento melhora muito a sua energia, melhora muito a saúde da mitocôndria. Na mitocôndria que a gente gera energia. Toda essa questão que eu falei da glicose ou da lipólise, né? Usar glicogênio ou gordura, triglicerídeos como fonte de energia, a gente utiliza na mitocôndria. Ciclo de Krebs, quem que lembra? ATP, gerar ATP. Então, a nossa energia é essa geração de ATP, né? E a gente usa nessa mitocôndria. E quanto mais a gente vai deixando essa mitocôndria saudável, porque a gente está oxigenando, está fornecendo mais nutriente, melhor é a eficiência dela. Então, sabe quando tudo vai melhorando?
tudo vai melhorando. E muitas vezes a gente está cansado pelo dia a dia, pela rotina, pelo treino, e a gente acha que a gente está ficando mais cansado. Mas se você parar e fizer uma análise, né, da sua capacidade de energia mesmo, de quanto você sente de bem-estar, você vai ver que hoje em dia é muito melhor do que antes de um treinamento cardiorrespiratório. Então, o que eu tenho para falar é: tem que ter treino de força, principalmente quem for correr. Precisa fortalecer. Precisa fortalecer abdômen, precisa fortalecer tronco, porque você está correndo aqui. Precisa fortalecer membro inferior. Glúteo, a gente usa muito glúteo para correr. Tá sentindo joelho? Tá faltando treinar parte muscular de perna. Sempre que dói articulação é porque está faltando força no músculo e daí o impacto está indo para a articulação. Então tudo que junta aqui, ó, é a articulação. Então quadril, joelho, tornozelo. Tá sentindo dor nesses lugares, incômodo, desconforto? Tá faltando da parte muscular. Então precisa fazer treino de resistência, mas também precisa fazer treino de cardiorrespiratório. Michele, tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo. Vamos Até lá. porque na corrida é um esporte que é muito fácil para a gente lesionar, né? A gente escuta muita gente falando, ah, eu tava correndo e lesionei, tô com o joelho agora ruim por causa da corrida, né? E muito por conta da musculação mesmo. Eu tenho bastante força na perna, eu já pego bastante força, já pego bastante peso na perna e na corrida eu não senti nada no meu joelho. E as meninas aí já começaram a falar do joelho. Aí a Gia até mandou um vídeo lá depois falando, ó, começou a doer o joelho, é força, tem que fazer força na bunda, tem que fazer musculação, é que a bunda é mole. É bunda mole, é isso mesmo. Bora agachar. E é isso mesmo. Lesão articular, sentiu articulação é parte muscular. Mas lesão tem muita relação também com aumento de volume muito rápido. Então, assim, começou a correr ontem, semana que vem tá correndo 10 km. Peraí, gente, calma, calma. Acalma o coração. Tem um processo. Por que que o volume é muito ruim de uma vez só? Porque não deu tempo de recuperar. E daí, dentro disso tudo que eu tô falando, precisa recuperar. Daí a gente já vai lá, ó, já vou até para os próximos passos ali, do pré-treino e do pós-treino. Então vamos falar de pré-treino. Aqui é a hora de vocês, gente, a hora de perguntar, de falar, vem comigo. Então, quando a gente vai falar de pré-treino, o que eu faço antes do treino, eu preciso entender qual tipo de treino. Vocês viram que da corrida mesmo eu já falei. Vários tipos de treino. Tem o regenerativo normalmente, tem o longo, que é para treinar resistência, e tem o tiro, que vai melhorar a nossa performance, nosso pace, nossa, né? Então, nós temos vários tipos de treino ali quando a gente fala de corrida. É muito importante a gente saber qual é o tipo de treino, em que zona eu tô. Agora fica claro que eu preciso saber qual é a zona que eu vou trabalhar de treino para determinar o que eu faço antes do treino ou não, se eu preciso fazer alguma coisa antes do treino ou não. Qual o tempo, a duração do treino? Então, dentro dos manuais de nutrição, toda atividade física que tem mais de uma hora de duração, a gente precisa trabalhar com alimentação pré-treino, dependendo do tempo, intra-treino, ali durante o treino, entende? E qual é o horário? Também é importante saber qual é o horário desse pré-treino. Então, bora lá. Agora eu vou abrir e quero vocês comigo aqui. Quero saber quais as dúvidas de vocês quanto a pré-treino. Agora que eu já falei sobre vias energéticas, sobre utilização de carboidrato, de glicose, sobre de gordura, sobre as zonas de treino, né? Então, em cima de tudo que eu falei, quais são as dúvidas de vocês quanto a pré-treino? Toda vez eu sou a que mais fala, né? Mas Pode falar, alguém que Isa. fala, não, eu vou perguntar. Pode perguntar.
Ô, Mi, em relação a pré-treino, eu vejo assim, é muita diferença entre homem e mulher, né? Que meu marido treina super pesado, come Deixa eu só faz fazer até uma observação, Isa, licença só um pouquinho. Pré-treino não é suplemento que eu tô falando. Pré-treino é tudo que eu faço antes do treino. Um pré-treino pode ser água, por exemplo, tá? Então, não tô falando de suplementação que pode ser utilizada de pré-treino, porque muitas vezes a gente fala pré-treino e a pessoa já imagina um pré-treino, é um suplemento pré-treino. Pode falar, homem e mulher, Lisa, então, concordo, muito diferente. e Injusto. a minha dúvida era, você falou do pré-treino de suplementação, e minha dúvida era justamente essa. Há uns 2 anos atrás, eu tive um episódio que eu tomei uma latinha de energético inteiro, e depois disso me deu uma batedeira à noite. E eu nunca tinha sentido isso, e eu sempre dividia uma latinha de energético com meu marido, e esse dia eu tomei inteiro. Ele fala que foi coisa da minha cabeça, mas me deu uma palpitação, então eu tenho receio de pré-treino, de suplementação, por causa disso, que todo mundo fala que dá uma agitada mesmo no coração. Você acha que para minha idade, dependendo do esforço que eu estou fazendo, é válido colocar como uma suplementação, já que eu não tenho esse hábito de comer de manhã, vamos supor, ou à noite? Ou você acha que não, começar a colocar ou treinar realmente em jejum, ou começar a colocar um pré-treino de suplementação mesmo? Não sei o que que é o melhor. Sua pergunta é maravilhosa. A gente começa já falando que suplementos pré-treino. Tem suplementos que têm cafeína e tem suplementos ótimos, maravilhosos que não têm cafeína. O que dá batedeira, o que aumenta a frequência cardíaca de verdade é a cafeína. Por que que a cafeína? Qual energético você usou? Monster não era nem Red Bull, que acho que é mais forte, né? O Red Bull. Na verdade, a controvérsia. O que a gente precisa olhar nesses produtos é a quantidade de cafeína que tem neles. Então, assim, o Monster, se não me fale a memória, é de 180 a 200 miligramas de cafeína em uma dose. É E bastante, eu não costumo nem tomar café, não sou muito de café preto. então, e daí entra outra questão quando a gente fala de cafeína. Tem pessoas que são sensíveis à cafeína, que têm um metabolismo lento de cafeína. Tem pessoas que tomam um cafezinho 2 horas da tarde e têm dificuldade para dormir à noite. Tem gente que toma cafezinho no final do dia e não vai ter problema para dormir. Então, começamos disso daí. Ca- Volta da primeira frase que eu falei. Cada indivíduo é único e vai funcionar de uma maneira diferente. Por isso que eu quero que vocês façam as perguntas que eu consigo entender o caso de vocês e respondo para vocês em específico, tá? Então não fiquem acanhados, tem dúvida, me chama mesmo. Então, primeiro ponto, existem metabolizadores rápidos e metabolizadores lento de cafeína. Cada um vai ter uma percepção diferente de cafeína. A cafeína dos energéticos, das bebidas energéticas, Red Bull, Monster, é uma cafeína essa a mais simples, porque o produto precisa ser barato. Então é uma cafeína simples. Do jeito que você bebe, ela vai e é rápido. Outra confusão que eu quero desmistificar quanto às bebidas energéticas. Todo mundo também associa a taurina à batedeira. Taurina não aumenta a frequência cardíaca. Taurina é um aminoácido, ela melhora foco e concentração, tá? O que dá a batedeira, o que aumenta a frequência cardíaca é café. Quando eu bebo um cafezinho, um expressinho pequenininho, que não é aqui o meu, quando eu bebo um expresso, no expresso a gente tem uma média de 90 miligramas de cafeína. O café coado tem mais cafeína do que o expresso, apesar do expresso ser mais forte, porque o expresso ele é tirado ali na máquina muito rápido, aquela água passa e passa muito rápido. E o coado, a gente fica sempre jogando aquela água no pó, fica decantando. Se você mexer, daí tem gente que nem coloca o pó, né, no coador, coloca o pó na água e mexe, né? Se é bom, então, adora colocar 6 colheres de açúcar, o pó mexe e daí coa. Quando você coloca esse pó e você mexe, aí que você libera mais cafeína.
E percebam, eu não estou falando do paladar desse café, eu estou falando da quantidade de cafeína que tem nesse produto, entende? Então, nesses pré-treinos, bebidas energéticas, é essa composição e é esse tipo de cafeína. E se você é uma metabolizadora lenta, de fato vai te dar batedeira, não é coisa da tua cabeça. Ele pode falar isso porque talvez ele seja um metabolizador rápido de cafeína, ou ele esteja adaptado, porque tem um certo grau de adaptação com a cafeína, tá? Pré-treino, nós temos produtos pré-treinos, por exemplo, que está super na moda, esses cafés, super café, super coffee, ultra coffee. Esses cafés, eles normalmente têm uma cafeína time release. É uma cafeína que vai sendo liberada gradualmente. Por isso que tem pessoas que tomam um energético, sente, e toma esse, não sente. Mas nós também temos produtos para ser utilizado pré-treino que não tem cafeína. E daí nós temos produtos para ser utilizado no pré-treino que te fornece gordura, que são os TCMs ou MCTs, que são triglicerídeos de cadeia média. Energia, energia boa e energia rápida para treino. Gordura. E nós temos os pré-treinos de via de glicose, que daí entram as maltodestrinas, que daí normalmente é um produto super barato, ou que não tem essa absorção tão rápida, que é uma liberação desse carboidrato um pouquinho mais gradual, que daí é a palatinose, entende? E normalmente todos esses pré-treinos eles estão associados com determinados tipos de aminoácidos que estão sendo utilizados como recurso ali. Então, o que tem nos pré-treinos? Qual é a característica dos pré-treinos? Fornecer energia para a mitocôndria, para ter ATP. Então, vão ser vitaminas do complexo B, alguns aminoácidos e alguns com carboidrato, outros com cafeína. Entende? Então, mais uma vez, depende muito de como você está, qual é o tipo de treino e qual é o seu objetivo. Vou treinar de manhã em jejum. Vou fazer um treino de meia hora. Pode tomar só o café preto, Micaele? E se você está certo adaptada, entende? Não, eu vou fazer um treino de 1 hora, mas eu estou adaptada. Ao invés de tomar só um cafezinho, eu vou colocar um café com um pouquinho de TCM, super coffee, ultra coffee, super café, ou comprar um TCM e colocar uma colherzinha de sopa no café preto. Vai tomar, ele vai fornecer, ele não secreta insulina, te mantém em cetose, você usa essa gordura que você consumiu como fonte de energia e segue consumindo a própria, entendeu? Não, meu treino vai ter duração maior do que 1 hora. Aí eu aconselho acordar mais cedo e comer antes de ir. E comer o quê? O que a sua digestão te apetecer. O que você já testou, o que funciona para você. O meu mesmo de domingo foi banana grelhada no óleo de coco. Aqui estava um pouquinho frio, eu quis essa banana aquecida. Então, coloquei a banana, depois eu fui lá e coloquei um pouquinho de mel e um pouquinho de granola, bem pouquinho, para não ficar só aquele carboidrato muito simples, para não me dar um pico e daí no meio do treino faltar. Mesmo assim, eu consumi isso, eu fiz um treino de 12 km em 1 hora e meia do meu treino. Eu usei um sachê de gel de carboidrato no meio. Todo mundo aqui já viu sachê de gel de carboidrato? Já? Ah, mas nunca usei. Não Também já vi, nunca usa usei. só na prova, hein, gente? Uma coisa sobre prova, não teste, no dia da prova vocês não vão fazer nada que vocês nunca fizeram. Na prova vocês só vão repetir. Por isso que eu quero organizar hoje para vocês testarem, para no dia da prova vocês fazerem igualzinho, combinado? Outra coisa, você pode pegar e consumir um gel de carboidrato e fazer essa corrida de 1 hora. Que ele vai ter uma média de 20 gramas de carboidrato e precisa ser testado. E gel de carboidrato também. Tem cafeína e não tem cafeína. Se é uma corrida longa, eu gosto de começar sem cafeína e colocar a cafeína ajuda a recuperar.
um pouco de cafeína no final para vir essa energia para o sprint final, para os últimos KMs. Então, na preparação dos 21 km, provavelmente a gente vai fazer um ciclo com 2 a 3 géis de carboidrato. Então, a gente começa 2 sem cafeína, o último vai ter cafeína. Entende? E daí a gente tem alguns produtos de pré-treino. Testei o Carbolift, eu vou colocar lá no grupo. Hoje depois eu vou te mandar umas fotos de algumas coisas eu vou descrever e daí você manda pro pessoal, fazendo favor. Então, depende muito do tipo de treino e o que você faz antes, e do tempo que você tem, da sua digestão. Vocês têm mais dúvidas? Vocês querem lançar mais produto, comida que vocês querem testar antes? Pode falar. Pão de queijo. Pão de queijo é bom antes da corrida? Vamos colocar aí o pão de queijo. Pão de queijo, se você tem uma digestão boa, você come e vai bem, funciona antes da corrida. Um pão de queijo e um cafezinho preto, sem açúcar, sem adoçante. E você vai ter uma boa fonte de energia. Se você digere bem, não tem intolerâncias, não tem nada, pão de queijo vai bem. O Isso que que eu mais, ia gente? falar, Mi. Isso que eu ia falar para você falou Se do você pode comer o pão TCM. de queijo antes, Não, não. Sobre comida de verdade. Agora há pouco a gente estava falando de suplementos, de TCM, de colocar alguns suplementos juntos. Mas eu ia pedir para você dar um exemplo de em comida de verdade, quem aí não eu está queria que vocês acostumado, falassem o que vocês comem, que daí é, eu organizo. porque, por exemplo, Porque quem na minha cabeça prefere eu fico assim, ó, banana, é, eu iria para um cuscuz. É que as receitas de para nutricionista longo, vocês vão né? falar, credo, não quero. Eu quero que vocês falem a comida de vocês. No caso, para longo, nós estamos falando para longo. Se for para menos de uma hora, que você falasse um Para pouquinho da menos de uma janta. hora vocês podem organizar a janta. Isso que é legal. Vamos falar do domingo? Então, domingo eu vou correr e eu não gosto de comer, não tenho tempo eu preciso acordar e organizar, porque domingo vai acontecer um monte de coisa, daí eu preciso acordar e depois já vou correr. Se domingo é o dia do longo, ou então já vamos desenhar o dia da prova, porque a prova é no domingo pela manhã, certo? Então já vamos organizar aí o dia da prova e vocês já vão testando agora nos domingos. Um dia antes da prova, vocês já tomem pelo menos 1 litro, 2 garrafinhas de Gatorade. Ou água de coco. Ah, você tem água de coco, bebe água de coco natural. Vai lá no parque, bebe água de coco, leva outra garrafinha para casa, bebe água de coco. Então, 1 litro ou de Gatorade, essas bebidas. Vocês também podem comprar os pozinhos que faz o Gatorade, tem várias opções. O que a gente precisa é focar nessa hidratação. Então, um dia antes, foca nessa hidratação. Ou 1 litro de Gatorade, ou 1 litro de água de coco, além da água que vocês já vão bebendo. Pelo menos mais 1 litro de água, um dia antes. Um dia antes, não me inventa de comer nada que vocês não são acostumados a comer. Nunca comeu, não é o dia de comer nada diferente. Também não é o dia de ficar se entupindo com um monte de fibra, porque vai dar ruim. Nosso intestino, o correto é ele funcionar um pouquinho depois que a gente acorda. Depois que a gente acorda, começa a acontecer toda a motilidade intestinal. Se você consome muita fibra no dia anterior, é no outro dia que esse intestino vai funcionar. E se você não acorda com tempo hábil, ele vai funcionar na hora que você correr, porque a atividade física aciona também motilidade intestinal. Então, um dia antes, vocês podem comer um arroz, o feijão, uma carne, legumes, tranquilo, na hora do almoço. O café da manhã, eu sou da turma do coloca um ovo, depois coloca um pão, ou pão de queijo, ou um cuscuz, sabe? Mas começa com uma proteína para a vida. Começa café da manhã com proteína, gente. Ou ovo, se não tem problema com lactose, um iogurte natural, ou um queijo coalho grelhado de manhã, maravilhoso, uma quantidade de proteína legal também. Então, uma proteína, um carboidrato ali no café da manhã. Carboidrato que vocês estão acostumados a comer. Ah, é o pão? Então, um pão de queijo, um cuscuz, ok?
Almoço, comida de verdade. Não vai num dia antes lá no Vandão se entupir de feijoada. Come arroz, feijão. Ah, todo mundo rindo, todo mundo conhece o Vandão, né? Arroz, um feijão, sabe? Vai de feijoada com couve, com laranja, vai ficar tudo parado até o dia seguinte. Não, pelo amor de Deus. Então come comida normal. No lanche da tarde ali também segue mais ou menos a linha do café da manhã. À noite. À noite, come macarrãozinho, a bolonhesa. Então, à noite pode ser, não se entope de queijos. Nada de risoto diferente que não está acostumada a comer. Então, à noite tem que ter carboidrato, tem que ter digestão fácil. Não é hora de ter alimento cru. Então, na noite que antecede a corrida, a prova de corrida, não tem salada cru. Não é para se entupir de fruta à noite, entende? Você pode até tomar um suco de fruta que até ajuda a frutose, nesse caso em específico. Você pode comer um macarrãozinho com carne moída, um macarrãozinho com almôndega, um macarrãozinho. Que mais? Daí de sugestão, gente. Corredor só come macarrão. Um Rap 10? Um Rap 10 entraria? Com o quê? Com Tá carne muito, moída. tá muito pobrinho o Rap 10. Moída, salada e um pedaço de queijo. Não, salada não. Já falei. Não, Não, salada não. tá bom, então, tá bom. Come nesse dia, faz batata, batata cozida. Sabe qual é uma receita que eu amo fazer? Eu salivei só de pensar que já é a hora do almoço. Batata, eu gosto de cozinhar batata e rápido, é facinha a receita. Aí eu pego ela quente, sem a água, coloco um pouquinho de sal, pimenta, alho desidratado, só um pouquinho para dar um temperinho e uma colher de sopa de manteiga. E amasso e faço purê. Então eu não fico fazendo purê, eu só faço essa batata amassada com manteiga. E daí coloco carne moída e eu não tenho intolerância à lactose, uso um queijo parmesão por cima. Então fica aquela batata com carne moída e um queijo parmesão. Gente, fica sensacional, sério mesmo. Quando eu fizer essa receita, eu vou mandar, Gi, daí você manda pro pessoal, foto. Ou um macarrão, quem tem intolerância ao glúten, a batata vai ser melhor. Uma batata doce. Eu não aconselho ficar comendo muita mandioca, ainda tem amido, resistente, depende muito da sua digestão, para não ficar pesado até o dia seguinte. Mas é carboidrato simples à noite. Digestão fácil, tem que ser tudo cozido, refogado, assado. Então, de simples digestão. E tem que ter carboidrato e um pouco de proteína. Toma ou Gatorade ou um suco de fruta, entende? E deita e dorme, porque precisa dormir bem para conseguir correr legal. Eu aconselho a fazer essa refeição 2 horas antes de ir para a cama, no mínimo, entre 2 a 3 horas antes, entende? Depois não ficar comendo, para ter um sono de qualidade, para dormir a quantidade de horas, para dar o tempo de vocês acordarem, se prepararem para ir para a corrida. 7 km, se vocês estiverem adaptado, tudo bem, no dia seguinte vocês podem ir correr. Se vocês acordarem muito cedo para estar lá, porque tem que estacionar, chegar, papapá, papapá, se quiser testar agora nas corridas longas, testa ou um suplemento, que eu vou mandar algumas fotos para agir, ou um gel de carboidrato, entende? Ou nada. Ou você bebe água e vai fazer o seu 7 km. Daqui até lá vocês vão estar fazendo 7 km em 50 minutos, menos até. Marcelo vai fazer menos. Homem, né? Tira ele do grupo, gente. Mentira, Marcelo. Deixa ele. Entende? Então é bem rápido, vai acontecer. E prova tem um lance que é diferente. Tem toda a adrenalina, a largada. Quem já fez prova de corrida? A Lorena tá assim, ó, as meninas que correram estão assim. E depois tá todo mundo lascado, porque vicia. Você termina morrendo, falando, meu Deus, socorro, quando é o próximo, entende? Então, a prova tem toda essa questão, vocês vão estar em grupo, vai estar todo mundo, por mais que você esteja xoxo capengo, você vai fazer, você vai conseguir. Então, tem muita adrenalina, não fica tendo hipoglicemia, não fica tendo nada. Só quem dá aquela saída, queima largada, só que normalmente tem um problema ali ao longo do percurso. Se não, não, gente, vai todo mundo de boa, vai todo mundo bem. Dúvidas, que mais? Me fala.
Essa questão do Gatorade ou água de coco para tomar, é ao longo do dia ou é no intervalo? Ao longo do dia. Inclusive a hidratação, ela é mais eficiente quando você vai fazendo ela fracionada. Não adianta eu pegar e beber um meio litro de água ou de Gatorade, seja o que seja, de uma vez só. Então eu falei 1 litro de Gatorade, de isotônico, ou Gatorade ou água de coco. E vocês entendem que é porque tem muitos eletrólitos, tem muitos sais, os minerais aí, essa água, né? A hidratação ela é muito mais eficiente quando acontece isso. Até na estratégia de corridas, de treinos mais longos, quando vocês acordam, por exemplo, hoje o treino é de 10 km. Levantou, a primeira água que vocês forem beber, vocês podem colocar uma pitada de sal, porque o sal potencializa a absorção da água. Melhora a hidratação. Vocês entendem isso? Fica claro ou eu confundo vocês? Então, é ao longo do dia, tá? E junto, vocês estão seguindo bebendo a água também. Então, vocês estão com o isotônico ali e a água. Outra coisa, sempre que a bebida é refrigerada, tá ali numa média de 16, 17 graus, a hidratação também é mais eficiente, principalmente na prova. A água fresquinha vai reidratar melhor. Uma coisa que vocês podem fazer agora nos longos é pesar antes de sair para correr e assim que vocês chegarem, vocês vão conseguir observar quanto de água vocês estão perdendo, porque não é peso que a gente perde em 1 hora, é água. Então você observa se foi meio litro, se deu 500 gramas na balança, se foi 900, porque também é importante para fazer uma reidratação depois. Outra análise que vocês podem fazer, quando termina de correr, transpirou e daí secou aquela transpiração, é passar a mão, sabe? No pescoço, no rosto e observar quanto de cristais de sal. Vocês já prestaram atenção nisso? Parece que é uma areia, tem gente que acha que é sujeira, que é pó. Não pode fazer assim e olha no sol, vocês vão ver brilhando sal. É sal. Vocês precisam observar isso porque também é muito individual, quanto que cada um perde. Vocês já observaram alguma vez que vocês foram correr de top preto ou de regata, camiseta preta? Não ficou uma mancha branca? Já observaram? Não prestaram atenção? Aquilo é sal. E é um grande indicador de quanto de sal vocês perdem na prova, porque com o suor não é só a água que vai, são os eletrólitos. Por isso que é importante essa reposição de eletrólitos. E depois da prova também. Então, da prova e dos longos. Quando vocês terminam os longos, é importante pesar antes, depois. Aconselho levar a balança no carro e daí a nota lá de todo mundo antes de correr pesa. E na hora que termina já pesa, porque daí vocês já vão querer se reidratar, então é importante pesar antes de começar a reidratação. Por que que é importante? Para vocês entenderem como que o corpo de vocês está funcionando. E daí vocês vão perceber que o dia que está mais calor é de um jeito, o dia que está frio é de outro, o dia que a umidade está alta é de outro, entende? E autoanalisar, auto-observar para entender como o seu corpo funciona, como que, né? Porque é importante e vocês vão tendo esse poder de escolha de decisão, tá? Mais coisas do pré-treino aí, gente? O que mais? Ficou claro ou eu só confundi? Vim mais para confundir a galera. Pode perguntar. E o iogurte? O iogurte natural? Com chia e aveia, por exemplo. Que é bom? Seria um bom pré-treino? Depende para quem. Todas as respostas depende para quem. Se você... É porque tem muita fibra, né? Porque tem muita fibra, daí você tá colocando muita fibra. O iogurte natural vai ter uma porção de ele tem até pouca lactose, porque o iogurte natural, quando você compra, o melhor é quando você vai comprar, olhar na embalagem e ele tem que estar escrito lá, leite integral e fermento
fermento lácteo, fermento natural, lactobacilos, que é tudo a mesma coisa, o nome da mesma coisa. Esses são os melhores, o que só tem leite e fermento. Por ter o fermento, por ter o lactobacilos ele se alimenta da fermentação da lactose e da caseína. Então, teoricamente, mesmo quem tem um pouco de sensibilidade à lactose ou à caseína não vai ter problema com o iogurte natural, tá? O produto iogurte natural é ótimo, é maravilhoso. Ele tem uma média de 5 a 6 gramas de proteína, então não é tanta proteína que vai chegar a fazer essa sua digestão ficar muito difícil, mas tem um pouquinho de proteína ali, entende? Eu associaria ele com um mel ou com geleia de frutas, sem adição de açúcar, só a geleia de frutas. Uma geleia de frutas, não aveia, porque a aveia tem muita fibra. Pode ser que a aveia para você acione muito o movimento peristáltico ou deixe essa digestão muito devagar, muito lenta. Entende? Então eu colocaria ou um mel, daí tem que ver se a digestão é muito rápida, ou uma geleia de frutas ou pasta de amendoim. Eu gosto de fazer casamento de gordura com carboidrato. Então, eu gosto de comer a banana com uma colher de sopa de pasta de amendoim. Gosto até de aquecer essa pasta de amendoim para ela derreter um pouquinho mais. Então, a banana com a pasta de amendoim. Então, eu coloco uma fonte de carboidrato, que tem frutose, e uma gordura que é a pasta de amendoim, sabe? Ou então um iogurte com a pasta de amendoim. Você vai colocar uma fonte ali com um pouco de proteína, um pouquinho de pasta de amendoim. Ou a geleia de frutas, que é o carboidrato com um pouquinho de proteína. Se a sua digestão apetece, você vai bem, se joga aí no seu iogurte. Ou até a fruta, um pouquinho de fruta, uma fruta com a digestão mais tranquila. Por exemplo, a banana, o mamão picado nesse iogurte, entende? Então você pega a fruta, a banana, o mamão, metade, metade. Metade banana, metade mamão. Aí depois coloca o iogurte por cima e o mel. Gororoba, né? Fica uma delícia. Teste depois você me conta. Também funciona bastante. Deixa eu aproveitar também, Michele, para perguntar. Quem está com a intenção também da corrida para emagrecimento, acha válido, por exemplo, quando for treinar de manhã, que eu gosto de fazer o jejum, né? Manter ali na zona 2, uns 40 minutos ali correndo, e antes de sair, tomar, por exemplo, um super coffee para dar energia, para estar correndo? Você está potencializando a utilização da gordura como fonte de energia. Por quê? Isso. Porque você está fornecendo um pouco de TCM, o Super Coffee, ele tem TCM, então você fornece uma gordura e daí você já sinaliza para o seu cérebro que é essa a fonte metabólica que você vai usar, que é a gordura, entende? Uhum. Outra coisa, a cafeína. O papel da cafeína, além de vários papéis que a cafeína tem no nosso corpo, a cafeína, ela deixa a gordura disponível para ser utilizada como fonte de energia. Ela é uma facilitadora da utilização de gordura como fonte de energia. Por isso que a estrutura do Super Coffee é desse jeito e tem essa pegada de usar em jejum. A estratégia bioquímica ali é isso, para ser usado como esse recurso, para não usar insulina, não ter secreção de insulina, não usar glicose como fonte de energia. Fazer em cetose, entende? E daí você pode ele é super eficiente, super bacana, treino de até 1 hora, você vai super bem com ele. Perfeito. E, por exemplo, nos dias que a gente corre à noite, né, que é depois do trabalho, achar válido manter na questão da zona 3 e 4, mas aí comer antes. A questão, não sei, se é melhor um iogurte, por exemplo, colocar um whey e uma fruta, ou comer um pão com a pasta de amendoim que você comentou, fazer essa mudança. Até quem está querendo emagrecer, né, acha válido montar dessa forma? Primeira coisa que eu quero falar, nesse horário da noite eu não usaria jamais cafeína. Mesmo o metabolizador rápido de cafeína não vai ter um sono de qualidade nas primeiras horas. E as primeiras horas do sono, elas são muito importantes para fazer processo de detoxificação e limpeza. Principalmente da parte neural, entende? Então, assim, mas seria no lugar dele, né? Daí não é essa a estratégia, mesmo porque você não está em cetose, você almoçou, tarararará. Se você sai para fazer essa corrida 7 horas da noite, é isso? Isso. Eu jogaria
uma refeição 5 horas da tarde, com carboidrato e proteína. Então, eu faria um sanduíche com pão integral, com atum, com carne moída, hambúrguer caseiro, com frango, com uma boa proteína, com ovo, sabe? Sanduíche de ovo, vai que delícia, um queijinho derretido, ó, Sim. espetacular. Você fez uma refeição com uma quantidade boa de carboidrato e de proteína 2 horas antes dessa corrida ali. Talvez um pré-treino, se você sentir necessidade, pode depois até trabalhar estrategicamente com aminoácido, não precisa. E no pós-treino só, eu voltaria só com uma dose de whey protein. Perfeito. Porque agora eu vou falar do pós-treino, né? Pra Da recuperar. recuperação. Da recuperação. Por quê? Turma que quer emagrecer e tá correndo 7 horas da noite. Presta atenção na péssima notícia que eu vou dar agora. Acabou de sair, correr, fez um treino de corrida, o treino durou uma média de 40 minutos, esses treinos do meio de semana. A partir de 8 horas da noite, nosso corpo ele entra num sistema de resistência insulínica as pessoas saudáveis. Por quê? Porque o cérebro entende que é hora de desligar. O nosso DNA, ele não evoluiu tão rápido quanto a indústria, as coisas a vida. A vida moderna evolui muito rápido. O nosso corpo, o nosso sistema não evoluiu tão rápido. O nosso sistema funciona bem, igual nossos avós, bisavós faziam. Quando a gente assiste um vídeo da década de 70, você olha lá, tá todo mundo magrinho, longinho, né? Esses dias eu tava vendo, essa semana eu tava assistindo um clipe, já vou denunciar a minha idade, né? Um clipe do Michael Jackson que ele faz lá na Bahia. E você olha assim, ó, todo mundo lá na Bahia, todo mundo longinho. Eu falei assim, olha lá como que é. E é no início ainda da década de 90 que ele gravou aquele clipe, se não me falha a memória. Então, mas já muito diferente da estrutura das pessoas hoje em dia. O que que acontece? As pessoas acordavam muito, dormiam bem, dormiam mais, acordavam cedo, mas dormiam cedo. A primeira refeição era uma boa refeição, a hora do almoço era, e à noite era sopinha, caldo, não é coisa de vó? Sopinha, caldinho, tarará, tudo mais leve, mais tranquilo. A gente mudou, a gente inverteu muito isso. Daí, se você sai para correr 7 horas, vai chegar 8 horas, vai preparar as coisas, vai comer 9 horas, 10 horas, tô falando com vocês ou tô falando de outra turma? Tudo que vocês comem, mesmo sendo saudável, nesse horário, o potencial de se transformar em gordura é muito maior. Pior, vocês estão atrapalhando a qualidade do sono. E quando a gente atrapalha a qualidade do sono, no dia seguinte você acorda mais fadigado, mais cansado, mais propenso a comer, a ter afinidade para açúcar e carboidrato e quer ficar beliscando o dia inteiro. Quando você tem uma noite mal dormida, no dia seguinte você quer ficar toda hora beliscando um negocinho. As mães vão lembrar o que eu tô falando. Quando você não dorme bem, no dia seguinte você fica toda hora querendo beliscar um snackzinho, um biscoitinho, um negocinho, entende? Então, não é legal comer muito volume tarde. Não é legal comer tarde da noite. Muito volume, pior ainda. Saiu, correu, volta e só toma uma proteína. Michele, não quero gastar dinheiro com whey protein. Nem acredito nisso daí. Acho uma besteira, uma balela. Deixa para comer só proteína na hora que voltar. Come o resto antes. Deixa tudo mais leve, mais tranquilo para comer um negocinho só. Entende? Então, por exemplo, jantar mesmo, que eu acho que eu tô nesse time aí que se sente muito cansado, porque às vezes eu janto tarde mesmo, tipo 9h30 da noite. Bem tarde. O que acontece? O seu corpo, no horário que ele tinha que estar fazendo esses processos de reparo, de descanso, ele está digerindo, ele está fazendo digestão. Entende? Então, normalmente no dia seguinte, o primeiro sintoma é você acordar muito cansado, porque não deu todos os ciclos nas fases de sono, do sono profundo, do sono REM.
E você pode prestar atenção que você acorda cansado, fadigado, querendo jogar o soneca longe, o despertador longe, e depois tem uns horários que você começa a sentir fome. E fome de carboidrato, de doce. Da 4 horas da tarde, você quer comer um negocinho. Entende? Presta atenção Então, nesses sintomas. tipo, pra janta, mais ou menos nesse horário, pode comer então, tipo, sei lá, um frango e uma Um salada ou não? ovo. Ou um Sério, ovo? gosto. Ovo. Gosto. A digestão do ovo é mais fácil. E é fácil de fazer, inclusive, mais barato também. Entende? Sabe, faz um omeletão com os legumes que sobrou. Faz tipo uma tortilha. Ah, não, tô cansado, não quero ficar fazendo isso. Já faz tipo omelete. Na hora que você vira, coloca umas fatias de mussarela, tomate e orégano. Faz um omelete de pizza. Entende? Ou então, Uhum. sobrou uma carne moída, faz um omelete com 2 ovos, mas aí coloca uma carninha moída, um queijinho mussarela ali no meio também, pra dar uma graça, não precisa ser sem graça. Aí você consome Cozido uma não boa. precisa. Cozido, super, É, porque super, eu prefiro mais até cozido. super, super fazer o ovo cozido. Enquanto você tá lá tomando a ducha, ele tá cozinhando, você volta, come e acabou. Entende? Então vou Daí mudar, porque eu descobri. nesse horário não é legal ficar comendo fruta e salada cru, porque salada fica tudo. Então, se você comer algum legume cozido ou refogado que tem com esse ovo cozido, ou só o ovo, já tá ótimo, entende? Pelo menos 4 ovos. Pensa que cada ovo tem uma média de 5 a 6 gramas de proteína. Você tem que consumir aí pelo menos de 20 a 25 gramas de proteína nessa refeição, tá? Principalmente se você correu antes ou jogou bola. Jogou bola, não é para tomar cerveja depois, gente. Desidrata, não recupera, lasca tudo. Ai, que Ah, então, mais? eu tava achando que esse cansaço era outra coisa. Não, observe isso daí. Qualidade do sono. Qualidade do sono. E daí entra naquele ciclo vicioso de você levanta, daí você tá cansado, aí vai na cafeína, 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 cafeína. E daí, às vezes, dependendo do horário que você toma essa cafeína, ela atrapalha a qualidade do seu sono. Tá cansado? Cansado, gente. Cansado, fadigado, tá com muita fadiga. Observa duas coisas. Primeiro, sono. Segundo, hidratação. Hidratação. Os dois. Bebe. Quanto você tem de altura, Marcelo? 84. 8,4? Sete 1,84? quatro. 7,4. Pode tomar 3 litros de água aí por dia. Toma uma média de, Misericórdia. toma uma média de 3 litros de água por dia e observa quanto de horas de sono são suficientes para você dormir. E organiza a sua vida para dormir essas horas que são suficientes para você dormir. Muda tudo. Tudo começa pelo sono, gente. Posso ficar agora mais 1 hora só falando de sono para vocês e não encerro esse assunto sobre sono, hein? Sono é o mais Marcelo. importante. Marcelo, às vezes compensa fazer alguns exames para ver a vitamina também, porque a falta da B12, na época que eu estava me sentindo muito cansada, Homem foi. não tem Não deficiência de tem? B12, Gi. Ah, então, Hoje eu Esse fiz o problema. esquece, exame. Na Marcelo. verdade, eu acho que o meu problema é esse aí, é do comer mesmo tarde, eu acho. E aí eu Homem achava não. que salada era bom, é, E comer é, arroz, tá vendo feijão. como que é? E é, não deixa de ser só o horário que tá errado. Então observa porque é o horário que o seu corpo tem que estar recuperando, tem que estar com esse descanso de fato efetivo. O metabolismo do homem, o tipo do intestino do homem e a quantidade que eles consomem de carne, eles não têm deficiência de B12. Eles têm excesso de B12, Gi. Nossa, nem fale. Às vezes eu compro muito frango, aí eu falo que eu faço um pouquinho, 2 filezinhos para mim é suficiente. Meu marido come acho que mais de meio quilo. Eu falo, gente do céu, para onde que vai tanta carne? Não, B12 não é. Organiza o sono e hidratação. Você vai ver que muda muito. Mas sono, gente, sono. E ó, uma coisa sobre sono.
Não existe esse negócio de final de semana eu vou recuperar o sono. O sono é todo santo dia. E uma noite mal dormida não se recupera nunca mais. Geram algumas lesões ali no cérebro que vai ficando. Organiza, testa, depois você me conta. Lori ia Ô, perguntar? isso. O que que você acha daquele whey que ele é um blend? Ele mistura a proteína da soja isolada com a proteína do leite. Qual é o objetivo? Bater proteína do dia. Porque Ah, para assim, fechar a proteína. que daí tem que comer muito, café da manhã, almoço, janta. E às Não, vezes, mas qual é o objetivo com esse produto? Você quer ter os dois ou você quer ter só um? Ou esse daí você acha que é melhor por ter a proteína da soja? não, porque ele é bem mais barato do que o whey concentrado, entendeu? Ele é mais barato porque a estrutura da proteína, o perfil de aminoácidos da proteína é diferente. O Sim, whey porque a protein, o whey protein, o perfil, o aminograma dele é o produto com mais superior. Não da sim, carne. Comida sempre é melhor, tá, gente? Comida, vai comer bife, vai comer, sempre é melhor. Aí ela tá falando que ela precisa fechar a quantidade de proteína por dia e não consegue porque é essa quantidade de carne que tem que comer. Tá vendo? Mulher, tá vendo, Gi? Onde que tá o lance? Então, daí ela quer fechar com os suplementos. Eu colocaria, quando o foco é só fechar proteína, colágeno. Sabe por quê? Porque tudo que vem da soja, bem ou mal, tem fitoestrógenos e mexe com o perfil hormonal da mulher. Não gosto, não. Se ainda é a proteína do arroz, de fava, só que normalmente ninguém quer, porque o gosto é horrível, é intragável, entende? E daí você fica misturando com um monte de coisa para ficar bom. Então, eu trocaria por um colágeno, tipo suquinho de colágeno. Deixa só uma dose de whey, uma de colágeno, faz essa jogadinha aí. Ou come o ovo cozido, que ovo, ó, espetáculo. Queijinho, se não tem intolerância. Não sou fã da soja, não. Que mais, gente? De pré, Whey. vamos pro pós? Pode perguntar. Não, eu ia falar, whey pra mim é complicado. Eu sempre tenho em casa que meu marido toma todo dia, só que eu acho muito doce. Nossa, eu não consigo tomar, eu acho muito doce. Aí ele fala que é o paladar que não tá acostumado, que depois acostuma. Mas eu não consigo tomar. Na verdade, cada produto é diferente, com um adoçante diferente, com a quantidade diferente. Então, eu não adaptaria seu paladar para consumir doce, não. Eu trocaria o whey, é melhor. Vai na minha. Adaptar o paladar para consumir muito doce não é um, não é um bom caminho. Corre, corre. Não toma. Ou não toma. Come carninha que você ganha mais, Isa. Não, Sim. não, não. Deixa eu... Bora lá. O que mais de pré, gente? Fechamos aqui no pré-treino. Ficou tudo claro, então? Então, o que que a gente tem que pensar? Qual é o treino que vai ser? Qual é o tipo de treino? Tempo desse treino? É... Vai, negócio. Qual é a intensidade desse treino? Sabe? Peraí. Eu tô tentando, acho que agora eu vou entrar por um outro celular, porque esse aqui meu tá acabando a bateria. Vê se dá pra aceitar, fazendo um favor. Dá sim, pode entrar. Inclusive, Não eu sei vou se abrir já aqui. mostrou. É. Peraí, um segundo. Uhum. Não apareceu ainda. Eu acho que eu entrei errado, mas já te aviso, então, obrigada. Mas vai aparecer pra mim, eu te recebo, tá? Eu aceito. Uhum. Apresentação tá ok, Gi? Tá Tá ok. ok.
Tá. Então, pré-treino, a gente precisa analisar quais são essas variáveis. Qual é o horário que eu vou, qual é a intensidade desse treino, quanto tempo eu vou ficar lá, tá? E dependendo da meta, do objetivo, vocês daí precisam, de fato, de um acompanhamento nutricional, porque vocês viram que são várias coisas. Aí precisa muitas vezes organizar o dia, tarará, mas eu espero que eu tenha conseguido organizar aí pelo menos essa prova de vocês, o dia anterior, a hidratação, o que vocês podem comer, a sugestão de comer, pensar nessa digestão, não ter piriri no dia seguinte, para ter uma boa prova, para vocês aproveitarem, se divertirem ali na prova. E vocês já viram que é para começar a testar tudo que vocês vão fazer a partir de agora, tá? Então testa. Se vai em jejum, já testa em jejum. Quer consumir um alimento? Já faz o alimento agora. Quer testar com gel de carboidrato? Já testa agora, entende? E daí, aproveita essa fase como uma fase de autoconhecimento. Faz a questão da pesagem, analisa quanto de sal vocês perdem, observam também, testei tal tipo de alimento, ou testei em jejum. Faz tipo um diáriozinho mesmo, vai escrevendo como vocês estão. Meninas, anotem em que fase do ciclo de vocês que vocês estão, porque é muito diferente, gente. Tem semana que vocês vão voar, tem semana que vai ser arrastado, tem semana que vai ser normal, entende? Mas a gente tem muito essa oscilação na performance, na recuperação, nessa fadiga central. Então, e é natural. Mas anota, senão vocês não vão nem entender o que está acontecendo, vão achar que mudou alguma coisa, ficam frustrados e não querem correr. E é só a fase que vocês estão, é só a semana do ciclo ali que vocês estão. Pós-treino. Pós-treino é muito importante, porque é no pós-treino que vocês vão recuperar tudo que vocês fizeram no corpo, entende? Então, assim, tão importante, às vezes até mais importante do que o pré-treino, é o pós-treino, é o que vocês vão fazer depois. Porque é no pós que a gente evita lesão, entende? E que a gente prepara o próximo treino, que a gente quer que seja o quê? No dia seguinte. Ah, mas eu vou correr todo dia seguido, Michele? Não, dia seguinte é treino de resistência, é o treino de força para correr no outro dia, entende? Quando a gente fala de recuperação, a gente vai falar de hidratação. Por isso que tem a pesagem antes e depois, porque é muito importante manter uma boa hidratação. Corpo desidratado não tem energia. Quando você está desidratado, você sente dor de cabeça. Sabe aquela dor de cabeça no final do dia? Aquilo tem muita relação com desidratação. Entende? Turma da cafeína, bebe um monte de café? Tem que hidratar, porque a cafeína é diurética, faz você perder água, entende? Então, tem que olhar essa hidratação. Para vocês saberem quanto de água vocês devem consumir por dia, praticando atividade física, vocês devem fazer um cálculo de 35 ml de água para cada quilo de peso que vocês têm. Daí vocês vão descobrir qual que é o peso, a quantidade em ml que vocês devem consumir de água diariamente. Nessa hidratação, entra na contagem sucos naturais, água de coco, o Gatorade, água, chás, café não. E os chás. Então, tudo isso entra em hidratação. Refrigerante? Não. Energético? Não. Nenhum outro tipo de bebida entra na contagem de água, tá? Então, hidratação vocês conseguem fazer o cálculo. Macronutrientes. Micro e macronutrientes. Precisa ter uma alimentação variada, sabe? Precisa ter uma alimentação que for colorida, com proteína, com carboidrato, com fibra. Comer comida de verdade. Mas é muito importante fechar consumo de proteína. E daí, se vocês estão movimentando bem o corpo de vocês, vocês podem fazer um cálculo de 1,2 gramas de proteína vezes o quilo de peso que vocês têm. E daí vocês vão ter... Vamos fazer um cálculo para vocês, então, mais ou menos entenderem. Tararara. Digamos que vocês têm 50 quilos, vezes 1,2. Então, daí vocês precisam consumir 60 gramas de proteína por dia. Só que assim, 100 gramas de filé de peito de frango
tem uma média de 27 gramas de proteína. 100 gramas de contrafilé, de patinho, tem uma média de 27, 28 gramas de proteína. Então, essa quantidade de proteína não é do produto. É o que a Isa falou. Ela falou assim: eu como 2 filezinhos de frango. Será que esses 2 filezinhos, pelo que ela me falou, eu imagino que tenha 80 gramas, talvez não chegue a 100 gramas de proteína. E daí, 20 gramas de proteína aí nessa refeição. É mais comum mulher manter uma média de 20 gramas de proteína por refeição. Se você consome 20 gramas de proteína na hora do almoço, 20 na janta, e eu preciso fechar 60, tá faltando 20 gramas. 20 gramas são 4 ovos. Ou então você tem que consumir um iogurte natural, 2 ovos. Um iogurte natural é uma média de 5, 6 gramas. Cada ovo, 5, 6 gramas. Vocês estão entendendo aí a estrutura? Como que vocês têm que fazer? Então talvez eu tenha que consumir 2 ovos no café da manhã e no lanche da tarde eu posso colocar um iogurte proteico que tem 15 gramas de proteína. Aí você vai fechar 60 gramas. Isso tudo, eu tô falando se a pessoa tem 50 gramas, 50 quilos, né? Cada um tem que fazer o seu cálculo aí e pensar. Será que eu tenho que fazer no café da manhã 20 gramas de proteína, no almoço 20, no lanche da tarde 10, depois 20, ou 20, 20, 20, 20? Entende? No pós-treino. Por isso que a Lorena quer tomar o whey protein, bebidas proteicas, para fechar a proteína dela no dia. Entende? É alta, né, Lorena? Ainda é alta. Então é por isso. E o descanso entra aqui justamente a questão que eu peguei e falei de dormir. Vocês trabalharam, se estressaram, se divertiram, riram, comeram, digeriram, treinaram. Precisa ter o descanso. Precisa descansar, precisa vir com reparo. Entende? Precisa vir com esse pós. Aí nesse pós entra muito em algumas estratégias de recuperação o whey protein, que algumas pessoas aqui falaram, porque é uma proteína de absorção mais rápida, com perfil de aminoácido muito bacana, né? Que vem nessa estrutura trabalhando para recuperar ali. Vocês têm dúvida quanto a isso? Dúvidas no pós-treino? Pós-treino, água, banho e vai dormir. Principalmente você vai treinar no dia seguinte. Foca nesse pós-treino. Sempre gosto de trazer uma frasezinha pra gente refletir. As meninas já estão carecas de ouvir eu falando isso aqui. Que é, se você quer ter um novo resultado, você tem que quebrar o hábito de ser você mesmo. Você precisa se reinventar, uma nova versão de você. Fazer sempre as mesmas coisas faz você sempre ter os mesmos resultados em qualquer área da sua vida. Em qualquer área da sua vida. E eu também gosto muito daquela frase que fala assim: as pessoas não escolhem os seus futuros, elas escolhem os seus hábitos. E os seus hábitos vão determinar os seus futuros. Então, assim, a gente precisa decidir, ter uma visão clara de futuro, do que a gente quer de futuro, e escolher quais são os hábitos que vão ser o caminho para me levar lá, sabe? Então, e fazer todo dia, dando o melhor que você pode cada dia. Nem todo dia vai ser o seu melhor, mas é só você fazer esse movimento em direção do que você quer para você. Eu sempre gosto de deixar uma diquinha aqui de livro, né? Eu amo esse livro, o Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor. A linguagem dele é bem tranquila, e tem muita informação sobre as doenças que as pessoas mais morrem, sobre atividade física, fala muito sobre VO2 máximo. Inclusive, a leitura deste livro me fez resolver correr. Foi esse livro que me fez, eu até não lembrava, agora que me veio isso. Eu li esse livro e quando eu li, eu falei assim, eu vou correr. Na verdade, eu ia fazer alguma coisa para treinar meu VO2 e eu achei que, dentre as possibilidades, o que era mais fácil, me enganei, o que era mais fácil era a corrida. E tô aqui já nessa jornada, 9 meses nessa caminhada aí da corrida. Gente, eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera para eu fazer uma foto que eu esqueci até agora. Por favor. Ai, ai, ai.
Pode falar dúvidas, dificuldade. Conta tudo, gente. Vão sair melhor do que chegaram aqui hoje. Todo mundo que já é cansado, já vou liberar. Ó, 2 horas de falei que não pode me dar corda. Na verdade, eu me espantei com esse negócio do jantar. Eu acho que foi o que eu achava que era uma coisa que. Que eu tava Nossa, arrasando. tô super bem, tô super bem. Ó, Tava super dica bem no de frango e na salada, né? no Achei que tava frango e na Não, arrasando. salada. então, frango, salada, eu falei, gente, agora eu tô Ah, numa vida saudável e sentindo cansaço, e aí eu coloquei creatina na manhã, porque eu falei, gente, não é possível que eu sinta tanto cansaço na hora de acordar. sabe o que você pode fazer? Não sei como que é seu intervalo no trabalho, e tudo, mas puxa essa para as 5 horas. Para as 5, para as 6, que seja 6 horas. Tipo, não sei como que é o horário de vocês, mas puxa para antes. E depois você faz a atividade e depois você coloca só uma proteína. Mesmo que seja um whey protein, a digestão é muito rápida, é muito mais fácil, sabe? É meia hora, absorveu, você vai ter um sono de qualidade. Um frango com salada crua, o seu corpo vai ficar ali, ó. E daí as fases do sono é assim: a primeira fase é toda a fase de detoxicação. Depois acontece um processo no nosso cérebro que é uma limpeza. Ele secreta uma substância que faz uma faxina mesmo, gente. É uma faxina que tira toda a parte residual, todas as toxinas, tudo que é para tirar. Por quê? Porque essas substâncias, que têm os seus nomes específicos, não quero ficar entrando em fisiologia, são as substâncias que causam a longo prazo Alzheimer. Então, assim, má qualidade de sono tem relação com demência e Alzheimer. Bom, agora eu apavorei ele mesmo, agora ele vai querer. Então, mas é real, real mesmo. Então, assim, é muito importante a gente ter um sono de qualidade. E essa questão do sono, Marcelo, não é só você, é a maioria das pessoas. Porque faz muito, tá muito de encontro com o nosso novo estilo de vida. Então, o meu conselho é invista nessas últimas horas da noite, do dia, sabe? Janta antes e faz algumas coisas depois. Inclusive assim, eu tenho que tomar banho, tenho que organizar não sei o que lá. Não, primeiro janta, depois você fica fazendo essas outras coisas, sabe? Vai organizar não sei o que, vai. Não, 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 não. Primeiro janta, depois faz as outras coisas. Inclusive, é até bom se você está movimentando, ajuda na digestão. Então, assim, também jantei. Vou dar 2 voltas na quadra aqui, andando de boa. Tem um cachorro, vou dar uma voltinha com o cachorro. Não chega em casa e vai dar volta com o cachorro. Chega, janta, depois faz isso e depois vai seguindo. Então, só você organizar já muda muito. E organiza a rotina para essa janta também estar pronta. Deixa alimentos pré-prontos, congelados. Deu tudo errado? Ovão. Tem que ter um ovo. Ovo. Faz um ovo, um queijo e acabou. Ou um ovo só, Ô, entende? Mi, assim, só para tranquilizar também, igual o Marcelo falou que gosta às vezes de comer o arroz, o feijão também. Dependendo da hora, não é também não é comida de verdade, é muito melhor do que comer um lanche, Não, uma ele pode pizza, comer a né? salada com frango dele. Tá maravilhoso. Só puxa para. É isso que eu falei. Puxa para antes. Não sei como, né? Não sei certinho da sua rotina, mas se você conseguir fazer isso 6 horas da tarde, tá maravilhoso. Não tá errado o que você tá fazendo. Só o horário que tá errado. A escolha não tá errada. O horário que pode ser que esteja te prejudicando. Muda e observa no dia seguinte como que você fica. E outra coisa, observa quanto de horas de sono você precisa para estar bem. Porque o que, que acontece também? Eu vejo um monte de gente que tem que acordar todo dia às 6 horas da manhã, porque tem que acordar, ponto, acabou. Mas vai dormir meia-noite. E daí você vai olhar, tá dormindo 6 horas. Mas para ela precisa de 8 horas. Se eu preciso de 8 horas, então tá vendo o que, que essa vida moderna vai fazendo, essa bagunça? Então, precisa organizar. É organizar a noite para as coisas irem bem à noite. Outra coisa que atrapalha muito o sono e um monte de gente acha que ajuda, bebida alcoólica. Ela induz ao sono,
mas você não chega no sono profundo, que é a mesma coisa com a cafeína tarde, entende? Porque uma coisa você deitou e dormir, mas isso não significa que o seu sono está um sono efetivo e de qualidade, que é o que eu tô falando pro Marcelo da questão da digestão. A mesma coisa é quando pessoas tomam remédio para dormir, sabe? Medicamento para dormir. Ele faz com que você durma, mas ele não deixa você ficar no sono REM e na quantidade de horas que você tem que ficar lá no sono REM, que é o sono profundo. A gente tem que ter uma média de 1h30, 2 horas de sono REM por noite, entende? Então ele não. A mesma coisa, a cafeína, bebida alcoólica, remédio para dormir, que é incoerente, né? Não tô falando da melatonina. A melatonina é o hormônio que estimula você pegar no sono também, é outra coisa, tá? Dá certo, Marcelo. Tem jeito. Organiza esse negócio aí que vai dar certo. Confia em mim. Que mais, gente? Dúvidas? Muita informação? Valeu a pena? Ajudei ou atrapalhei? Tá uma luz aí no fim do túnel ou não? Eu tô achando que vocês estão mais cara de espanto agora. Tô ficando preocupada. Gi, se ficar com dúvida, depois você vai mandando. Eu vou gravando áudio aí pra galera, hein? Eu Ó, queria agradecer, Mia. Acredito que colaborou sim muito. eu que quero agradecer a presença de vocês, a paciência de ficar tanto tempo aqui comigo, a troca. Tudo que vocês precisarem, a gente tem meu contato, pode mandar mensagem. Se quiser trocar uma ideinha aí antes da prova, a gente pode trocar mais uma ideia, né? Vocês vão ter coisas para testarem agora, talvez depois vocês estejam com tudo muito mais formatado. Estou aqui para ajudar vocês, podem contar comigo. Aproveitem a prova, gente. Aproveita o caminho, o percurso, todo esse processo que é muito bom e faz tudo para que no dia da prova seja muito prazeroso, porque é muito legal, é muito bacana. E se preparem para viciar, para já marcar a próxima, tá? No dia estarei mandando energias positivas, inclusive é meu aniversário, vocês celebrem lá correndo, por favor, dia 19, tá? Então, quero que vocês tenham uma boa prova. Obrigada, viu? Obrigada, Mi, foi muito bom. Essas dúvidas. Esclareceu muita coisa aí pra gente, sim, de Ah, que grande bom. valia. E é isso, né? Falar igual o meu amigo, o meu marido legendário fala, agora vamos desfrutar o caminho dessa corrida aí. E desfrute, gente. Eu já falo, a gente já tem tanto compromisso com tanta coisa. A corrida, eu sempre brinco e falo para as meninas, eu não tô correndo para ganhar dinheiro, pelo contrário, até agora eu só gastei dinheiro com corrida. Então, assim, tem que ter prazer. Não vou ficar saindo para correr, me matar e ainda, né, não ser prazeroso. Tem que sentir prazer. Eu gravei, tá gravado. Depois eu vou editar e mando para você, e daí você manda pro pessoal, tá, Gi? Tá joia, combinado. Gente, Obrigada. obrigada. Um fim de semana incrível. Bom treino amanhã, hein? Beijo. Obrigada. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada, Tchau. tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Obrigada.